Eu concluí nessa quarta-feira a coluna semanal que eu escrevo para a revista Oeste, e o tema foi a visão revolucionária jacobina do ministro Barroso. Hoje, ao acordar, eu me deparo com um texto de Vossa Excelência publicado na revista Direito e Praxis, reproduzido no site Conjur. Cada linha exala a arrogância do ministro e comprova, assim, a minha tese. Alguns acham que Barroso é apenas cínico, mas esse seria o cenário menos pior, na minha opinião. A alternativa mais assustadora e realista é ele ser um jacobino mesmo, alguém imbuído da crença sincera de que fala em nome do bem, da democracia e do progresso, e que pretende empurrar a história nessa direção. Mesmo quando Barroso era elogiado por alguns mais à direita, por conta da sua postura lavajatista, eu sempre mantive os dois pés atrás. Eu cheguei a compará-lo ao PSOL do STF, enquanto Gilmar Mendes seria uma espécie de MDB lá dentro. Lembrando que Barroso já chamou Gilmar Mendes de pessoa horrível num bate-boca que eles tiveram. O que assusta mais, PSOL ou MDB? Vamos ao texto do ministro sobre populismo, autoritarismo e a resistência necessária. Tudo isso sem sequer uma autocrítica diante de um espelho. Para começo de conversa, esses nossos ministros já opinam demais sobre política, na minha opinião, o que eu acho bastante inadequado. Mas a única vantagem disso é que eles permitem, assim, uma análise sobre as suas visões de mundo. E no caso de Barroso, repito, é algo bem assustador. Vejamos. Abre aspas. Nada obstante, a maior parte das democracias do mundo reserva uma parcela de poder político para um órgão que não é eleito, mas que extrai sua legitimidade da competência técnica e da imparcialidade. Trata-se do Poder Judiciário, em cujo topo, no caso brasileiro, está o Supremo Tribunal Federal. Ele continua. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, praticamente todos os estados democráticos adotaram um modelo de supremacia da Constituição, tal como interpretada por uma Corte Suprema ou por um Tribunal Constitucional, encarregados do controle da constitucionalidade das leis e atos do Poder Executivo. Foi a prevalência do modelo americano de constitucionalismo, com a superação da fórmula que predominara na Europa até então, que era a supremacia do parlamento. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário é ocupado por gente técnica e imparcial, na teoria apenas. Na prática, sabemos que existem muitas indicações políticas, especialmente no STF brasileiro, e que os pais fundadores dos Estados Unidos, reconhecendo esse risco, sempre se preocuparam com um mecanismo de freios e contrapesos. Ou seja, cabe ao Senado uma sabatina séria e dura para filtrar os incapazes ou parciais demais, e depois também ao Senado o poder de eventualmente retirar juízes que abusam do seu poder por meio de um impeachment. A Constituição, ela é soberana, não necessariamente a Corte Suprema, que deve ser a guardiã da Carta Magna, mas não goza de uma elasticidade infinita na sua hermenêutica, ou seja, na capacidade de interpretar leis de forma, na prática, a criá-las. Cabe a essas cortes e tribunais protegerem as regras do jogo democrático, continua Barroso, e os direitos de todos contra eventuais abusos de poder por parte da maioria, bem como resolver impasses entre os poderes. Em muitas partes do planeta, elas têm sido um importante antídoto contra o autoritarismo. Barroso ignora aqui o risco de quando a própria corte abusa desse poder, que é exatamente o que temos visto no Brasil. Rui Barbosa já alertava para a pior forma de tirania, a do Poder Judiciário, pois não haveria a quem recorrer. E quando, em vez de antídoto ao autoritarismo, a própria Corte Suprema, e não uma Corte Constitucional, como no caso do Brasil, se mostra autoritária, desrespeita as leis, persegue opositores. Pois é. Além disso, a democracia é feita de um debate público contínuo, diz Barroso, que deve acompanhar as decisões políticas. Um debate aberto a todas as instâncias da sociedade, o que inclui movimentos sociais, imprensa, universidades, sindicatos, associações, cidadãos comuns e autoridades.
Mais uma vez, a teoria vai indo bem, mas e a prática? Como anda a liberdade de expressão no Brasil, especialmente para o cidadão comum naquela equação? O debate é mesmo aberto a todos? Ou há censura prévia, controle em nome do combate às fake news, às mentiras, ou ao discurso de ódio, subjetivo, vago, com um claro viés de calar o espectro conservador? Em seguida, paulatinamente, vêm as medidas que pavimentam o caminho para o autoritarismo, a concentração de poderes no executivo, a perseguição a líderes de oposição, mudanças nas regras eleitorais, cerceamento das liberdades de expressão, enfraquecimento das Cortes Supremas, nomeação de juízes submissos, pouco independentes, e por aí vai, diz Barroso. Enfim, preocupado com reeleições sucessivas do Poder Executivo e tal. Concentração de poderes no Poder Executivo, de fato, é sempre uma ameaça. Por isso que é importante a descentralização por meio do federalismo. Mas e a concentração de poderes no STF? Não é uma ameaça? Hoje, no Brasil, quem é que tem demonstrado mais poder e usado esse poder de forma arbitrária e abusiva? Basta pensar na quantidade absurda de interferências supremas indevidas, basicamente inviabilizando o governo Bolsonaro em várias áreas, não porque são medidas inconstitucionais, mas porque o atual Supremo discorda delas. E quem tem sido perseguido, até preso, não são bolsonaristas, mesmo quando gozam de imunidade material parlamentar pelo crime de opinião que não existe? Quem interferiu no processo legislativo para fazer lobby e impedir mudanças legítimas no processo eleitoral? Após longa explanação sobre populismo, autoritarismo e extremismo, Barroso começa a chegar ao alvo claro de todo o seu arrazoado teórico. Como se procurou demonstrar acima, diz, populismo, extremismo e autoritarismo são fenômenos distintos, apesar de eventuais superposições. Ultimamente, porém, têm andado juntos, ameaçando a subsistência de democracias. Em casos, podemos degenerar ao fascismo. Episódios como Brexit, eleição de Donald Trump e reação à sua derrota mostram que nem mesmo democracias consolidadas escapam dos vendavais contemporâneos. O que teve de fascista no Brexit, Barroso? A eleição de Trump demonstrou mesmo que a democracia americana não escapou do vendaval autoritário? Não foram os seus opositores que demonstraram incrível autoritarismo ao longo de todo o seu governo para tentar derrubá-lo de forma ilegítima, de qualquer jeito, ainda que utilizando o aparato estatal de maneira indevida para tanto? Barroso vira a sua metralhadora giratória para as redes sociais em seguida. Anteriormente, a internet, a difusão de notícias e de opiniões dependia em grande medida da imprensa profissional. Cabia a ela apurar fatos, divulgar notícias e filtrar opiniões pelos critérios de ética jornalística. Havia, assim, um controle editorial mínimo de qualidade e de veracidade do que se publicava. Não que não houvesse problemas. O número de veículos de comunicação é limitado e nem sempre plural. As empresas jornalísticas têm seus próprios interesses. É mesmo? E, além disso, nem todos distinguiam com o cuidado que se impõe fato de opinião. Ufa! Barroso segue. Ainda assim, havia um grau mais apurado de controle sobre aquilo que se tornava público. A internet, com o surgimento de sites, blogs pessoais e, sobretudo, das mídias sociais, possibilitou a ampla divulgação e circulação de ideias, opiniões e informações sem qualquer filtro. A consequência negativa, porém, foi que também permitiu a difusão da ignorância, da mentira e de atentados à democracia. Que saudade que essa gente tem dos tempos em que havia uma hegemonia esquerdista na velha imprensa, não é? Era tudo tão mais fácil, não é mesmo? Ninguém precisava ficar sabendo que o grosso da população rejeita as atitudes arrogantes e autoritárias do próprio STF. Era bem mais fácil controlar as narrativas e, assim, a opinião pública. A tentação pela regulamentação se torna evidente no parágrafo seguinte, em que o ministro diz: por isso mesmo, em diversas partes do mundo, legisladores e reguladores discutem a melhor forma de exercer o controle da internet, sem comprometer
a liberdade de expressão. Sei, Barroso, sei. Aproximando-se da conclusão, o ministro começa a soltar mais ali a sua visão esquerdista, revolucionária da sociedade, sem mencionar as políticas de austeridade pregadas por organizações internacionais e países com liderança econômica mundial que reduzem as redes de proteção social. E agora vem a cereja do bolo. Por fim, diz Barroso, as causas culturais identitárias. Há um contingente de pessoas que não professam o credo cosmopolita, igualitário e multicultural, que impulsiona a agenda progressista de direitos humanos, igualdade racial, políticas feministas, casamento gay, defesa de populações nativas, proteção ambiental e descriminalização de drogas, utilização da ciência como critério informador de políticas públicas, entre outras modernidades. Essas pessoas se sentem desfavorecidas e excluídas do mundo do politicamente correto, apegam-se a valores tradicionais que lhes dão segurança e o sonho da recuperação de uma hegemonia perdida. São essas as pautas que esses alienados pouco refinados terão de engolir, se não quiserem ser rotulados por alguém como Barroso de fascistas. Quem não defender o modelo de welfare state fracassado e a mentalidade woke com as suas baboseiras identitárias será colocado no rol dos atrasados autoritários fascistoides que flertam com populistas. Barroso já admitiu que pretende empurrar a história, ou seja, ele considera o seu papel de guardião da Constituição algo muito comezinho, insignificante, trivial. Não estaria à altura de um ser ungido, especial, iluminado e esclarecido como ele. É por isso que, se tiver de rasgar a Constituição para criar leis e assim mostrar aos réis mortais, ignorantes e obtusos, o caminho do progresso, da luz, Barroso nem pisca os olhos. Ele tem a consciência tranquila dos jacobinos revolucionários, que não tinham dúvidas ou receios, nem mesmo diante do banho de sangue das guilhotinas. Era tudo redentor demais para a humanidade. E quem não está disposto a quebrar uns ovos, jamais fará uma bela omelete. Não é mesmo, chefe Barroso?